Evangelho segundo São Lucas, capítulo 23. Acusações contra Jesus. Em seguida, toda a assembleia se levantou e levaram Jesus a Pilatos. Começaram a acusação dizendo: achamos este homem fazendo subversão entre o nosso povo, proibindo pagar tributos ao imperador e afirmando ser ele mesmo o Messias, o rei. Pilatos interrogou Jesus: tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu, declarando: é você quem está dizendo isso. Então Pilatos disse aos chefes dos sacerdotes e à multidão: não encontro nesse homem nenhum motivo de condenação. Eles, porém, insistiam: ele está provocando revolta entre o povo com seu ensinamento. Começou na Galiléia, passou por toda a Judéia e agora chegou aqui. O silêncio de Jesus. Quando ouviu isso, Pilatos perguntou se Jesus era galileu. Ao saber que Jesus estava sob a jurisdição de Herodes, Pilatos mandou a este, pois também Herodes estava em Jerusalém nesses dias. Herodes ficou muito contente ao ver Jesus, pois já ouvira falar a respeito dele e há muito tempo desejava vê-lo. Esperava ver Jesus fazendo algum milagre. Herodes o interrogou com muitas perguntas. Jesus, porém, não respondeu nada. Entretanto, os chefes dos sacerdotes e os doutores da lei estavam presentes e faziam violentas acusações contra Jesus. Herodes e seus soldados trataram Jesus com desprezo, caçoaram dele e o vestiram com uma roupa brilhante e o mandaram de volta a Pilatos. Nesse dia, Herodes e Pilatos ficaram amigos, pois antes eram inimigos. Jesus é um homem perigoso. Então Pilatos convocou os chefes dos sacerdotes, os chefes e o povo, e lhes disse: vocês trouxeram este homem como se fosse um agitador do povo. Pois bem, eu já o interroguei diante de vocês e não encontrei nele nenhum dos crimes de que vocês o estão acusando. Herodes também não o encontrou, pois mandou Jesus de volta para nós. Como podem ver, ele não fez nada para merecer a morte, portanto vou castigá-lo e depois o soltarei. Ora, em cada festa de Páscoa, Pilatos devia soltar um prisioneiro para eles. Toda a multidão começou a gritar: mate esse homem, solte-nos Barrabás. Barrabás tinha sido preso por causa de uma revolta na cidade e por homicídio. Pilatos queria libertar Jesus e falou outra vez à multidão, mas eles gritavam: crucifique, crucifique. E Pilatos falou pela terceira vez: mas que mal fez esse homem? Não encontrei nele nenhum crime que mereça a morte, portanto, vou castigá-lo e depois soltarei. Mas eles continuaram a gritar com toda a força, pedindo que Jesus fosse crucificado, e a gritaria deles aumentava cada vez mais. Então Pilatos pronunciou a sentença, que fosse feito o que eles pediam. Soltou o homem que eles queriam, aquele que tinha sido preso por revolta e homicídio, e entregou Jesus à vontade deles. Chorar por Jesus? Enquanto levavam Jesus para ser crucificado, pegaram certo Simão, da cidade de Cirene, que voltava do campo, e o forçaram a carregar a cruz. Atrás de Jesus, uma grande multidão do povo o seguia, e mulheres batiam no peito e choravam por Jesus. Jesus, porém, voltou-se e disse: mulheres de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês mesma e por seus filhos, porque dias virão em que se dirá: felizes das mulheres que nunca tiveram filhos, dos ventres que nunca deram à luz e dos seios que nunca amamentaram. Então começarão a pedir às montanhas: caiam em cima de nós, e às colinas: esconda-nos, porque se assim fazem com a árvore verde, o que não farão com a árvore seca? Levavam também outros 2 criminosos junto com ele para serem mortos. A realeza que dá a vida. Quando chegaram ao chamado lugar da caveira, aí crucificaram Jesus e os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. E Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Repartiram a roupa de Jesus, fazendo sorteio. O povo permanecia aí, olhando os chefes, porém zombavam de Jesus, dizendo: a outros ele salvou, que salve a si mesmo, se é de fato o Messias de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se e ofereciam-lhe vinagre, e diziam:
se tu és o rei dos judeus, salva a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: Este é o rei dos judeus. Lembra-te de nós. Um dos criminosos crucificados o insultava, dizendo: Não és tu o Messias? Salva a ti mesmo e a nós também. Mas o outro repreendeu, dizendo: Nem você teme a Deus, sofrendo a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal, e acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. Jesus respondeu: Eu lhe garanto, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. A morte do justo. Já era mais ou menos meio-dia, e uma escuridão cobriu toda a terra até as 3 horas da tarde, pois o sol parou de brilhar. A cortina do santuário rasgou-se pelo meio. Então Jesus deu um forte grito: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isto, expirou. O oficial do exército viu o que tinha acontecido e glorificou a Deus, dizendo: De fato, esse homem era justo. E todas as multidões que estavam aí e que tinham vindo para assistir viram o que havia acontecido e voltaram para casa, batendo no peito. Todos os conhecidos de Jesus, assim como as mulheres que o acompanhavam desde a Galiléia, ficaram à distância olhando essas coisas. Havia um homem bom e justo, chamado José. Era membro do conselho, mas não tinha aprovado a decisão nem a ação dos outros membros. Ele era de Arimateia, cidade da Judéia, e esperava a vinda do reino de Deus. José foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Desceu o corpo da cruz, o enfaixou e colocou um lençol, e o colocou num túmulo, escavando a rocha, onde ninguém ainda tinha sido sepultado. Era o dia da preparação da Páscoa, e o sábado já estava começando. As mulheres que tinham ido com Jesus desde a Galiléia foram com José para ver o túmulo e como o corpo de Jesus tinha sido colocado. Depois voltaram para casa e prepararam perfumes e bálsamos, e no sábado elas desceram, conforme ordenava a lei. As autoridades querem a morte de Jesus e o apresentam ao governador romano com 3 acusações que caracterizam toda a atividade de Jesus como uma grande subversão entre o povo. Em nível econômico, proíbe pagar; em nível político, afirmar ser rei; e em nível ideológico, ensinamento que provoca revolta. Pilatos, porém, declara a inocência de Jesus. As divergências entre Pilatos e Herodes são sanadas porque Pilatos resolveu respeitar a jurisdição de Herodes, percebendo que é mero objeto de curiosidade. Jesus permanece calado. Tanto Herodes como Pilatos parecem desconhecer o alcance e as consequências políticas, econômicas e sociais do projeto de Jesus, cujo ensinamento religioso representa um perigo para os privilégios das autoridades, perigo muito maior do que Barrabás, conhecido guerreiro subversivo. Simão Cirineu é o símbolo do verdadeiro discípulo de Jesus. Jesus serviu o projeto de Deus até o fim. Não é por sua morte que devemos chorar, é preciso chorar diante das consequências acarretadas pela rejeição do projeto de Deus. Jesus é crucificado como criminoso. Entre criminosos, por entre a curiosidade do povo e a caçoada dos chefes e soldados, ecoa a palavra de perdão. Os responsáveis pela morte de Jesus devem ser perdoados, porque não conhecem a gravidade e as consequências do próprio gesto. O letreiro da cruz, identificando a causa da condenação, proclama para todos a chegada da realeza que dá a vida. No momento em que tudo parece perdido, Jesus se mostra portador da salvação. Ele anunciou a salvação aos pecadores durante a sua vida. Agora, na cruz, a oferece ao criminoso. Jesus não está sozinho na cruz. Acompanham-no todos aqueles que são condenados por uma sociedade que não aceita o projeto de Deus e que clamam. O ponto mais alto do terceiro evangelho está nestas palavras de Jesus na cruz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. A morte de Jesus é a sua libertação nas mãos de Deus. Ela aparece como consequência da sua vida e atividade,
voltadas para os pobres e oprimidos, provocando a violência do sistema, baseado na riqueza e no poder. Essa morte é também libertação, consequência da obediência total e confiante a Deus. Além disso, provoca a manifestação da verdade. O povo se arrepende e um pagão proclama a inocência de Jesus, o corpo de Jesus encerrado num túmulo. Aparentemente, a história acabou e o sistema que condenou Jesus pode ficar tranquilo, mas as mulheres se prepararam. Alguma coisa vai acontecer.